Sejam muito bem-vindos ao canal Cloud Café e DevOps. Nesse vídeo, vamos abordar uma arquitetura de redes implementando duas VPCs conectadas por um Transit Gateway em contas distintas. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber mais dicas e insights sobre Cloud e DevOps. Bora para a tela? Bom, indo para o nosso hands-on aqui, como eu tinha comentado, a gente vai ter uma arquitetura de redes contemplando três contas. A primeira conta de cima que vocês estão vendo é uma conta dedicada a redes que vai ter um Transit Gateway provisionado. E as contas de baixo, a da esquerda é a conta de dev, onde vai ter uma VPC de dev com 4 subnets, sendo duas públicas e duas privadas, duas para cada zona de disponibilidade, tá? Então, uma pública e uma privada para A e uma pública e uma privada para B. Na segunda conta, à direita, que é a conta de produção, vai ter exatamente a mesma estrutura da conta de dev. A única diferença é que os blocos CIDRs das VPC são diferentes por conta de possíveis conflitos de rede que poderiam ter. Então, na rede dev eu tenho 10 e na rede de produção eu tenho o CIDR 20, tá? Então, vamos iniciar provisionando aqui na conta de dev a VPC, tudo bem? Então, vou criar ela aqui como apenas a VPC. Vamos criar os recursos apartados para a gente ir conectando aos poucos. Então, vou deixar como VPC dev. Vou colocar um CIDR 10.00.16. Fazer a criação. Agora, eu vou fazer a criação das subnets. Eu vou associar a VPC que eu criei. Vou fazer a criação da subnet private A. Então, eu vou alocar ela na zona de disponibilidade A. E vou colocar o bloco CIDR dessa subnet. Observe que o de cima a gente tem o CIDR da VPC, que é a barra 16. E embaixo a gente tem o CIDR da subnet, que é a barra 22. Contudo, isso possibilita 1024 IPs disponíveis, tá? Então, ela vai ficar alocada na zona de disponibilidade A. Vou dar um Create. Vou criar agora a subnet B. Vai ficar na zona B. Percebam agora que o CIDR da minha subnet ela está iniciando com a referência de rede 4, por conta de eu preciso de 4 octetos por conta do meu range de IPs. O meu barramento, no caso, é um barra 22. Então, como ele está me fornecendo 1024 IPs, eu vou precisar de 4 ranges de 4 octetos para que eu consiga separar a rede A da rede B, no caso da primeira para a segunda rede, tá? Então aqui eu estou iniciando a partir do 4. Então eu vou dar um create. E muito provavelmente ele não aceitaria, tá? Então agora eu vou criar a subnet pública A. Vai ficar na zona A. Percebam que agora eu já estou iniciando a partir do 8. Tá? Então eu tenho aqui a pública A, fica na zona A. Em cima dessa VPC, barra 16, que é a VPC que a gente criou. E aqui eu pulo mais 4 e eu vou iniciar a partir do 8, tá? Isso, pessoal, porque, como eu comentei, cada octeto pode possuir 256 IPs. Então, se a gente multiplicar 256 vezes 4, a gente tem um total de IPs, que seria 1024 IPs. Logo, então, a gente precisa ir de 4 em 4 octetos. Ok? E agora, eu vou criar minha última subnet, que é a pública B. Maravilha. Bom, agora eu tenho todas as subnets aqui. As duas privadas e as duas públicas, cada uma em suas zonas, A e B, todas elas barra 22. Vou deixar agora provisionado o Internet Gateway, que é o recurso que vai ficar alocado nas subnets públicas, tá? Então, vou colocar como IGW, dev,
Ele cria extremamente rápido. E agora eu vou associar esse Internet Gateway à minha VPC. O Internet Gateway, ele é o recurso onde os recursos que estiverem, né, as máquinas, as instâncias, estiverem em subnet pública, consegue acessar a internet e da internet a gente consegue acessar esses recursos, por exemplo, numa porta 80, numa porta de SSH, desde que tenha a ACL liberada para acessar essas máquinas, tá? No caso, um security group. Então agora, bom, finalizando aqui o Internet Gateway, criamos e atachamos eles a VPC. Agora a gente vai criar o NAT Gateway, que é o recurso que vai ficar alocado em subnet privada, tá? Vou colocar como NAT Develop. Embora ele seja um recurso que trabalhe para a subnet privada, eu aloco ele em subnet pública, tá? Porque ele é como se fosse o gateway que vai estar na subnet pública e as nossas route tables privadas vão estar apontando para ele. Sendo assim, as instâncias EC2 que a gente subir vai passar por ele para poder sair pela internet. Mas ele não permite a comunicação inversa, tá? Então, da internet a gente não consegue acessar os recursos alocados nas subnets privadas. Então, eu vou escolher aqui. Dei o nome, vou escolher a subnet pública A. Ele é um recurso público, tá? Vou alocar um Elastic IP então para ele e vou dar um create NAT Gateway. Perfeito. Agora eu vou fazer a criação das nossas route tables, tá? Então eu vou colocar como RT private dev. Vou selecionar a VPC que ela vai estar inserida, que no caso é a nossa VPC. E eu vou criar também a pública. Maravilha. Agora, importantíssimo, após ter criado as route tables, eu preciso associar subnets a elas, tá? Então, a route table privada eu vou vir em subnet association, edito e eu marco as duas subnets privadas para associar a subnet à route table. Para as subnets públicas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou vir aqui edit subnet association e vou selecionar as duas públicas. Vou dar um save association. Maravilha. Na subnet privada, já podemos ir aqui em rotas, vamos editar. E para a gente poder adicionar uma rota para uma subnet, a gente só precisa de duas coisas. A gente precisa do destination dela, que é onde vamos bater, e por onde vamos, tá? Então, como eu estou adicionando uma rota para a subnet privada, eu vou colocar que ela pode ir para qualquer lugar, 0.0.0.0/0, e eu vou colocar que ela vai fazer isso pelo NAT Gateway que a gente provisionou. Já para as subnets públicas, eu vou editar aqui a route table public, coloco o mesmo endereço, só que aqui eu vou sair pelo Internet Gateway. Perfeito? Maravilha. Recapitulando, então temos a nossa VPC, o nosso conjunto de subnets públicas e privadas, temos o Internet Gateway, que é o recurso que vai fazer com que os recursos públicos saiam para a internet. Temos o nosso NAT Gateway para fazer com que os recursos privados saiam pela internet. E temos as nossas route tables. As subnets públicas saem pela route table public, onde eles vão sair pelo Internet Gateway, e a privada pela privada. Ok? E aí temos também as subnets associadas aqui. Isso é importantíssimo. Feito isso, agora eu vou fazer rapidamente essa mesma configuração para a nossa conta de produção.
Prontinho. Agora já temos a nossa estrutura em produção com a VPC, as subnets, da mesma forma que a gente fez ali em desenvolvimento, as route tables já com as subnets associadas, o nosso Internet Gateway, o nosso NAT Gateway também, 100% funcional, e editamos também a rota das subnets privadas para sair pelo NAT Gateway e as rotas do Internet Gateway, da subnet pública para sair pelo Internet Gateway. Então temos a estrutura das contas de dev e das contas de produção. Agora, vamos lá na conta de redes que a gente possui e vamos provisionar um Transit Gateway. O intuito é, como eu comentei, esse Transit Gateway ele precisa ser provisionado na conta de rede, ele vai ser compartilhado para ele ser visualizado nas contas de dev e prod. Assim, as contas de dev e produção, elas vão conseguir utilizar desse recurso. Então vamos em Transit Gateway. Transit Gateway, Network, Cross Account. Não vou colocar nenhuma descrição. Essas opções eu vou deixar como padrão. Não vamos trabalhar com nada dessas opções agora, tá? O importante, por hora, vamos deixar essa opção desabilitada, tá? É importantíssimo que quando a gente provisiona um recurso, ele é compartilhado para uma outra conta, a gente tenha que fazer esse aceite de forma manual. É mais seguro, tá? Então, vou dar um create Transit Gateway. Ele está agora em estado de pending e já já ele vai para estado de available, tá? Enquanto isso, enquanto ele é provisionado, a gente vai abrir o serviço do Run, que é o Resource Access Manager. Através desse serviço, a gente vai conseguir fazer o compartilhamento desse Transit Gateway para que ele esteja visível nas contas de dev e produção. Vou dar um nome para ele de compartilhamento, tá? Vou escolher o recurso que eu quero compartilhar, que no caso é o Transit Gateway. Vou selecionar meu Transit Gateway. Vou dar um Next. Aqui ele vai me dar as permissões já necessárias para que eu faça a manipulação dos recursos desse Transit Gateway pelas contas de dev de produção. Então aqui eu vou dar um Next. Aqui eu vou colocar o ID das contas, tá? Então esse aqui é o ID da conta de dev. E esse daqui é o ID da conta de prod. Vou dar um Next. Agora ele vai me dar um resumo final de tudo que eu configurei até agora aqui no Run. E eu vou dar um Create Resource Share. Percebam que depois que eu criei aqui o compartilhamento, ele está em pendência de aceitação, lá do outro lado, tá? Das contas de dev. Então, para dev e produção. Sendo assim, eu vou lá na conta de dev, vou abrir o Resource Access Manager, e aqui dentro vai aparecer para mim um invitation, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu invite recebido e eu vou dar um accept. A mesma coisa eu vou fazer agora para a conta de produção. Então, vou abrir o meu run. Vou clicar no recurso compartilhado e vou dar um accept. Feito isso, a gente vai perceber que o Transit Gateway que a gente provisionou lá na conta de redes, ele já está disponível aqui para a gente na conta de dev e na conta de prod. Vocês podem perceber que o final dele é o F7F, certo? Então vamos aqui na conta principal. É o mesmo ID, tá? F7F. Perfeito. Bom, com os Transit Gateways já compartilhados,
para as contas de dev e para as contas de produção, agora a gente já pode avançar para o próximo passo. Bom, vamos partir agora para uma etapa bem importante, tá? Dentro da parte do Transit Gateway, existe um recurso chamado Transit Gateway Attachment. Aqui dentro, partindo primeiro da conta de dev, eu vou criar um attachment. Vou selecionar o meu Transit Gateway. Esse attachment ele vai ser útil para que a gente consiga fazer um apontamento da route table para esse Transit Gateway, tá? A gente consiga criar uma rota e apontar para ele. Então, aqui na conta de dev, eu vou deixar como attach dev, vou selecionar meu Transit Gateway, vou deixar ele alocado para VPC e vou selecionar minha VPC de dev. Dentro da VPC de dev, eu vou selecionar as minhas subnets que eu quero que sejam associadas ao Transit Gateway, tá? No caso, são as duas subnets privadas. Private, private. Agora eu vou dar um create attachment. Ele demora alguns minutos para poder criar esse attachment, tá? Às vezes é 1 ou 2 minutinhos. Enquanto ele vai criando, eu vou adiantar o attachment de produção. Vou deixar como attach prod. Então, eu vou selecionar aqui o meu Transit Gateway, vou deixar como VPC novamente, vou deixar como produção, VPC prod, né, que é a minha VPC aqui. Vou selecionar as duas subnets também privadas, tá? Private. Agora eu vou dar um create Transit Gateway Attachment. Percebam o seguinte, eu estou aqui no estado, tanto para dev quanto para prod, estou no estado de pending acception. O que isso quer dizer? Que como eu estou criando um attachment nas contas de dev, nas contas de produção, utilizando um Trust Gateway que foi compartilhado, eu preciso ir lá na conta onde o Trust Gateway foi provisionado para poder aceitar essa modificação, aceitar esse novo recurso. Então, eu vou lá na conta de redes, vou vir aqui em Trust Gateway Attachment e vou aceitar os dois, tá? Então, eu vou dar um accept e um accept na parte de baixo também. Agora sim, ele entrou em estado de pending e só precisamos aguardar agora ele terminar o provisionamento. Leva de 1 a 2 minutinhos. Certo. Agora vocês podem perceber que os dois compartilhamentos já estão em available, tá? Já estão disponíveis. Estamos visualizando os dois aqui pela conta de redes, tá? Vamos lá na conta de dev. Agora a gente já tem tudo pronto para a gente conseguir apontar as nossas rotas. Então, aqui na conta de dev, o que que a gente precisa fazer? Não iremos trabalhar com a route table pública. Então, aqui na route table privada, a gente vai criar uma rota, tá? Já temos uma rota aqui que vai para o NAT Gateway, para poder acessar a internet. E vamos criar agora uma rota apontando para o CIDR da VPC de produção, tá? Então, eu vou colocar aqui o CIDR da VPC de produção, o CIDR da VPC inteira, e eu vou falar o seguinte, tá? Nessa minha rota. Eu quero atingir a VPC de produção e eu quero ir pelo Transit Gateway. Então, eu vou selecionar aqui o ID dele. Vou dar um save. A mesma coisa precisamos fazer para a produção. Então, vamos em Route Table, selecionamos a privada, Routes, vamos editar essa rota e vamos colocar o CIDR da VPC privada, tá? Da VPC de dev, desculpa. Então, vou colocar aqui o CIDR, é o destino que eu quero alcançar através da conta de produção, e eu vou selecionar o meu Transit Gateway. Feito isso, a gente já tem toda a estrutura criada, tanto das contas de dev, produção, e ambas as contas já conseguem se enxergar. Então agora a gente consegue provisionar uma máquina em ambas as contas para a gente fazer esse teste final, tá? Então eu vou criar uma instância simples, chamar o dev, do tipo Ubuntu, selecionar uma T3 small, selecionar uma keypair.
Vou selecionar a minha VPC e eu vou alocar essa máquina em uma subnet privada, tá? Vou colocar ela na A, Private A. Não vou atribuir IP público, vou selecionar um Security Group. Na verdade, eu vou precisar criar um Security Group agora, né? Então, eu vou criar como dev. Eu vou jogar aqui na VPC que a gente criou e vou simplesmente liberar uma regra para ICMP, que é uma regra para o ping. Vou deixar liberado total, tá? Não tem problema. Agora eu vou fazer aqui um refresh, aqui embaixo no caso, e vou selecionar o meu Security Group. Bom, na parte de disco não vamos mexer em nada, porque é apenas um teste mesmo que a gente vai fazer de comunicação. Só vou selecionar aqui a minha role que utiliza o SSM, para a gente conseguir acessar a instância via SSM, tá? Então, vou dar um launch instance. Essa instância, ela vai iniciar, está em running, e ela vai rodar um agente do SSM para que a gente consiga acessar ela. Enquanto isso, vamos já criando a instância de produção. Então, eu vou fazer da mesma forma, já vou aproveitar e criar o Security Group, prod. Vou selecionar a VPC de produção e a regra de ping. Vou dar um Create Security Group. Em instâncias, vou selecionar uma instância, que vai ser o Ubuntu também. T3 Small. Vou selecionar uma key pair que eu já tenho aqui, tá? Para facilitar. Vou selecionar minha VPC. Vou alocar ela em uma subnet privada. Percebam que como a gente passou na route table o destino da VPC por completo, então uma conta consegue enxergar, a VPC que está em uma conta consegue enxergar totalmente a VPC da outra conta. Então não importa se eu aloco na subnet privada A ou se eu aloco na B, tá? Não tem importância, eles vão conseguir se comunicar. Então aqui eu vou selecionar o Security Group de prod. Em disco eu também não vou mexer em nada, tá? Vou selecionar apenas a role do SSM e vou dar um launch instance. Vamos voltar aqui para dev. Vou selecionar a instância e dar um connect. Percebam que eu já consigo conectar via SSM. E vamos fazer o nosso teste final. Então, como é uma instância Ubuntu, vou logar com sudo su Ubuntu. Percebam que essa daqui é uma instância de fato que está alocada na VPC de dev, tá? Porque o block cider começa com 10. O IP, no caso da instância, né, começa com 10. Então, agora eu vou pegar o IP da instância que eu subi lá na conta de produção, tá? Que é o IP que começa com 20. Então, eu vou dar um ping aqui. Percebam que eu já consigo me comunicar com a instância que está alocado na conta de produção via a instância que eu tenho na conta de dev. Vamos ver se o caminho inverso também acontece? Eu vou pegar aqui o IP que eu tenho aqui da instância da conta de dev. Vou conectar na instância de produção. E vou dar um ping. Percebam que a comunicação também funcionou perfeitamente. E essa foi a nossa implementação de hoje. Espero que tenham gostado. Nos sigam para mais dicas.